Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Não sei de onde você vai ouvir esse relato, esse testemunho, mas eu quero aqui dizer que aqui no Rio de Janeiro é bom dia. Eu vim aqui, gente, para contar algo que aconteceu comigo. Eu vou direto ao assunto, tá bom? Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumina, você que está ao alcance da nossa voz, através desse vídeo. Que a bênção do Senhor esteja no seu lar, na sua família, você seja próspero, seja honrado por Deus, prospere em nome do Senhor Jesus e principalmente acrescente à sua vida espiritual a santidade que há em Deus. Amém? E é por meio desse vídeo que eu quero contar uma visão a qual o Senhor me deu. Eu quero contar para você e que Deus te ajude nesse momento e que todo mal seja repreendido em nome de Jesus e você possa entender esta visão. Amém? Irmãos, eu estava diante de uma cômoda que tem no meu quarto. Eu estava arrumando o quarto e eu estava diante da cômoda. E, de repente, eu arrumando a parte de cima da cômoda, estava eu em pé, arrumando aquela parte de cima, quando, de repente, eu vi uma visão. E nesta visão, eu me encontrava nesta visão. Quando eu via, meu olho abriu e eu vi um grande caminho muito largo. Eu estava no meio. E de repente, aquele caminho largo veio no meio dele um outro caminho mais estreito. E eu estava no meio dele. E de repente, o caminho mais estreito veio um outro caminho mais estreito. E eu estava no meio. Quando de repente veio um bem estreitinho e eu estava no meio. Porém, eu estava no meio assim. E era como se o caminho coubesse todas as ovelhas do Senhor Jesus num apertadinho, caminhando num apertadinho. E eu fiz assim, eu disse, Senhor, o que é isso? Aí o Senhor falou para mim desta maneira, você pensa estar pregando o caminho estreito, mas o caminho estreito é mais estreito do que você pensa. E eu falei, por quê? E o Senhor falou assim comigo, comece esticando as mangas dos seus vestidos e das suas blusas. As minhas blusas eram aqui, né? E o Senhor, e eu sempre trabalho com blusas aqui. E o Senhor mandou esticar as minhas blusas para o meio do braço. E o Senhor disse para mim desta maneira, que deveria descer as blusas e que eu deveria procurar fabricar roupas manga 3/4. Não só para você, mas para os irmãos e também para todos que querem entrar no meu reino. Falei, Senhor, eu já prego caminho estreito, já sou perseguida. Imagina se eu vou pregar agora sobre isso. E o Senhor falou para mim, naquela visão, que os varões não podiam mostrar os bíceps, que são essa parte aqui de músculo, essa parte do músculo aqui, ó. Os varões não podiam ficar mostrando seus bíceps, tinha que cobrir mesmo até as crianças, jovens e adolescentes. Não poderiam. E numa outra visão que eu tive, o Senhor falou assim, a doutrina é dos pais para os filhos, dos pais para os filhos. Eles não podem ficar sem a santa doutrina também. Então, irmãos, também falou sobre as vestes do vestido, que é no meio da perna,
falou da combinação, e foi daí, irmãos, que ele falou comigo que até mesmo ao dormir eu estava errada, porque eu estava dormindo de camisola e eu estava retirando a combinação. Foi daí que nesta visão ele falou comigo, você prega o caminho estreito, mas você tem que dormir de combinação também. E falou comigo sobre pequenos detalhes que muitos vão ficar para trás, que são estratégias que o diabo criou para essas pessoas não entrarem no reino dos céus, e no momento que tocar a trombeta, essas pessoas irão ficar para trás. Então, meus irmãos, como eu estava falando, né, o Senhor começou a mostrar algumas coisas que eu ainda não pregava, eu ainda não estava pregando, e muitas das vezes você pensa, depois que eu estou pregando com mais liberalidade, deixando as pessoas viverem à vontade, então eu estou melhorando a minha vida, eu estou prosperando. Eu quero só dizer uma coisa para você que está pensando isso, que você vai abrir mão da santa doutrina para sua vida melhorar, né? E que você não está sofrendo mais perseguição como antes, que você já está adquirindo amigos, né, e tudo mais, porque você parou de pregar ou de ir contra isso. Você estava arrumando inimizade e tudo mais. Eu quero lembrar você sobre a santidade de Deus. Deus é santo e a Bíblia diz: sede santo em toda a vossa maneira de viver, segui a paz com todos, porém sem santificação ninguém verá o Senhor. Isso está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus diz para Abraão: anda em minha presença, é perfeito. Claro que a gente não pode de maneira nenhuma viver intrigado de ninguém. Isso é errado. Amar as pessoas e as pessoas que são defeituosas, as pessoas que estão no pecado, estão do de Deus em nós. Nós temos que amá-los. Não devemos concordar com os seus pecados, concordar com os seus erros. Eu quero vale lembrar aqui aos irmãos também, que eu tinha um pastor, que o nome dele é Pastor Jeová, e ele era muito mal entendido assim pelas pessoas. As pessoas também não entendiam muito ele. E uma certa vez, ele falava muito sobre santidade. Uma certa vez ele foi tentar, você vê que as coisinhas tão pequenininhas, né? Ele foi tentar tirar explicar para as pessoas que é pecado e tal, e dentro daquela igreja, que aquele pastor Jeová era um dos pastores, um dos nossos pastores, que tinha o pastor Francisco dos Santos, também outros pastores, e a gente chamava de pastor Jeová, mas na verdade ele era presbítero, mas um presbítero também é um pastor, um diácono também é um pastor, um missionário, desde que cuida de ovelha é um pastor. E aí o que aconteceu? Uma jovenzinha, ela caiu endemoniada no meio da igreja, e todo mundo ficou agoniado para tirar aquele demônio, e foi muita gente para tirar o demônio e nada, ela resolveu, e vários pastores foram tentar tirar, rodeou de pastor ao redor para tentar tirar o demônio daquela jovenzinha, uma jovem adolescente, né, melhor dizendo. E aí, meus irmãos, o pastor Jeová pegou, vendo aquela situação que ninguém tirava o demônio, o Espírito de Deus bradou dentro dele e mandou ele fazer algo. Ele foi falar assim: olha, eu vou mostrar para todos vocês que uma coisinha só como essa, é pecado. Aí o que tinha na cabeça daquela garota era um diadema. E foi daí que o pastor Jeová puxou aquele negócio da cabeça da garota e disse: olha como o diabo vai sair. Puxou e o demônio saiu daquela adolescente. E todo mundo ficou espantado. Foi daí que o pastor Francisco dos Santos, né, também começou a ensinar que diadema era proibido naquela igreja também. E são coisinhas tão pequenas que a gente acaba dando legalidade para o diabo ficar com a nossa alma, ou com a alma dos nossos filhos, ou com a alma do nosso esposo, né?
E a gente precisa, irmãos, mesmo que a gente sofra os vitupérios da Santa Doutrina, da Cruz de Cristo, de perseguição, né? Vós sois santos, a Bíblia vem dizer, vós sois santos, os santos de Deus. Então, mesmo que a gente sofra perseguição e tudo mais, que a gente não venha abrir mão da santidade de Deus, da santa doutrina na nossa vida, da santidade de Deus na nossa vida. A gente pode ser, sim, amigo de todo mundo, amar todos, porém, nós não podemos aceitar o erro das pessoas, o pecado delas, tá? Então, se você pode compartilhar esse vídeo, mande para mais pessoas que você puder para ajudar essas pessoas, né? O caminho é estreito, a porta é estreita, né? Não podemos ficar de blusa de alcinha em casa, blusa cavadinha, mangas curtinhas, mesmo sendo em casa, não podemos. Precisamos mesmo, gente, entrar no querer do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e mesmo que a gente sofra, mesmo que a gente até aparentemente pareça não estar prosperando diante dos olhos dos homens, mas João Batista, ele comeu mel e gafanhoto no deserto, né, pregando a palavra de Deus do jeito que ela é. Então, a gente não pode julgar pelo que prosperar, seja o nível de santidade da pessoa, mas o Senhor, ele prospera, sim, a vida dos seus santos. Porém, santos também passa por privações, tá bom? Então, mesmo que a gente passe privações, por amor a Cristo Jesus, que a gente continue passando essa privação e sofrendo o vitupério da cruz, tá bom? Deus abençoe.